Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um trabalho passado de geração em geração, feito por quem deveria estar na escola. Me conta como é que é a sua rotina, assim, num dia da safra. 5 horas me acordo, aí bebo um café de manhã, arrumo as coisas, a faca, a pequinha, 6 horas eu acho, começa a apanhar no tainho. Você sobe muitas árvores? Quantas você sobe no dia? Um dia eu acho que eu já subo umas 30. Um olhar sensível para o drama de crianças e adolescentes que se dedicam a uma das atividades consideradas mais perigosas no Brasil, a colheita do açaí. O Play Plus vai lançar na próxima segunda-feira, 11 de março, o documentário Filhos do Açaí. A produção mostra que por trás do fruto da região amazônica, consumido em todo o país, inclusive no exterior, há uma realidade difícil e pouco conhecida. São muitas crianças trabalhando nessas plantações. Os jornalistas Romeu Piccoli, Mariana Soares, Juliana Marabello e Leopoldo Moraes mostraram num trabalho jornalístico cuidadoso esse tipo de mão de obra ilegal, muitas vezes confundido com uma questão cultural e de tradição familiar. Eles estão no JR 15 Minutos de hoje para contar um pouco mais sobre os bastidores. Eu dou as boas-vindas a Mariana Soares. Olá. Juliana Marabello. Oi, Celso. Obrigada pelo convite. E Romeu Piccoli. Olá, sempre um prazer estar por aqui. Eu começo perguntando ao Romeu, a exploração do açaí é importante para a economia local, né? Gera emprego e renda, e além disso, o país fatura milhões com a exportação do fruto. Mas essa riqueza da floresta esconde aí uma realidade de miséria e trabalho infantil. Como o documentário do Jornal da Record, Filhos do Açaí, expõe este cenário. Essa foi uma preocupação que a gente teve justamente de não marginalizar a atividade do açaí, porque é uma atividade importantíssima, ela leva dinheiro, ela distribui dinheiro para muita gente, né? Distribui para quem trabalha nisso, inclusive nas comunidades ribeirinhas, embora a menor parte fique ali, mas o dinheiro chega ali também. Então, o açaí melhorou a vida dessas pessoas e continua melhorando, mas ainda tem muita desigualdade. E o aspecto mais cruel dessa desigualdade é o trabalho infantil, que, como você disse na abertura, muitas vezes é confundido como algo cultural, e não é. Trabalho infantil não pode ser cultural. Romeu, por que as crianças e adolescentes se arriscam nesse processo de colheita? Primeiro, como a gente falou, existe um conceito de que seja algo cultural, né? Um conceito equivocado. Então, assim, e tem a diferença entre aquela criança que, claro, a criança, ela vive ao lado do açaizal. Ela vai subir no açaizeiro como qualquer criança, de qualquer cidade que tenha, de qualquer lugar que tenha árvores. Mas aí existe uma diferença entre a criança que sobe 1, 2 vezes numa árvore por dia do que uma criança que vai subir 20, 30 vezes para ajudar no sustento da família. E quando acontece isso, porque existe essa necessidade, muitas vezes, por conta da miséria no local, em algumas famílias desestruturadas, quando isso acontece, afeta, primeiro, que a infância é roubada, a criança não tem mais tempo para brincar, e segundo, ela perde a aula. A gente percebeu isso muito claramente nessas comunidades ribeirinhas, os professores falavam, as escolas percebem que durante a safra, que vai de agosto até o final de novembro, a produtividade desses alunos diminui, porque eles chegam cansados, e inclusive a frequência. Muitas vezes eles faltam. Algumas escolas, inclusive, fazem vista grossa. Ô Mariana, foram 15 dias de gravação no interior do Pará. A equipe viajou aí por 3 cidades, né? Vocês puderam registrar a triste e verdadeira cadeia de produção de um dos mais ricos produtos da região. Foi possível identificar que o trabalho infantil na colheita do açaí é uma tradição cultural? Exatamente. É uma questão de agricultura familiar, porque a maioria das famílias que a gente visitou, né, que a gente pôde contar essas histórias, elas têm açaizais no terreno onde elas moram. Então, elas consomem, é um fruto consumido praticamente em todas as refeições, desde o mingau no café da manhã até o almoço e jantar. Então, acaba sendo cultural pela questão de a criança ir ali nos fundos de casa, subir na árvore de açaí, retira o fruto, né, o cacho, para a mãe bater para comer para se alimentar, né, para comer em alguma refeição. E acaba que elas vão crescendo mais um pouco, veem que elas podem ganhar dinheiro com isso, né? Muitas são
contratadas aí, essa mão de obra é contratada para outras pessoas que têm açaí e não dá conta de retirar. Então, como elas já fazem isso para ajudar a família na alimentação, elas acabam reproduzindo isso e fazendo para ganhar uma renda, e muitas vezes uma das únicas rendas da família. Então, muitas dessas crianças acabam sendo as provedoras dos seus lares por colher açaí. Mariana, um trabalho como esse, né? A ideia da produção, da concepção do projeto, um grande planejamento exige, né? Mas mesmo assim, que desafios surgiram durante a viagem? Como é que foi o trabalho para chegar lá nas histórias e nos personagens do documentário? A produção começou aqui em São Paulo, na redação, por tentar algum contato com algum líder comunitário, alguma associação nas cidades que a gente foi. Chegando lá, na primeira cidade, a gente viu que o nosso contato lá não ia nos levar na realidade mesmo. Então, eu tive que lá mesmo ir atrás de uma outra fonte, uma conselheira tutelar que recebeu por muitos anos denúncias de trabalho infantil e de crianças em evasão escolar. E ela lembrava de um caso de um menino que tinha quebrado o braço ao cair de uma árvore de açaí. E aí, boca a boca, a gente contratou, né, um barqueiro, fomos até o local perguntando de casa em casa, e aí chegamos até, na verdade, não era na casa desse menino que tinha quebrado o braço, mas de uma das nossas principais histórias, que é um homem que caiu de um açaizeiro e fraturou a coluna. Ele foi diagnosticado aí com paraplegia, fica em cima de uma cama, e por ali a gente começou a encontrar novas histórias, mas a gente teve a dificuldade de deslocamento, porque era barco, não tem sinal de telefone, não tem internet, muito menos, muitos não têm luz. Então, são algumas dificuldades que a gente encontra nesse meio de caminho, que a gente muitas vezes não conta, mas que no fim deu tudo certo, podemos contar ótimas histórias. Deixa eu falar com a editora Juliana. Juliana, você não embarcou com a equipe para a região, mas recebeu aí a difícil missão de montar, encadear todo esse material recolhido, né? Foram inúmeras entrevistas e imagens. Como foi transformar todas as histórias que o Romeu e a Mariana trouxeram nesse documentário? Olha, Celso, o trabalho da edição, ele é o trabalho de funil, como você descreveu agora, né? A gente pega esse material grande, composto por várias histórias, e aí a gente tenta colocar essas histórias formando uma única história, né? A história de uma população. Então, o desafio, o grande desafio, não está só no volume do material, né? Mas na gente colocar, na gente buscar, através do olhar da nossa equipe que estava lá, transformar isso para se aproximar do olhar do público, para o público também ter a sensação de que estava lá. E tem um desafio muito grande em temas como esse, quando a gente edita um material como esse, como o Romeu colocou no início do relato dele, que a gente tem que ter um equilíbrio e procurar ter uma sensibilidade ainda mais aguçada, porque a gente está contando história de crianças, a gente está contando história de famílias, de populações que dependem dessa atividade, né, para a sobrevivência, e tem uma questão cultural muito presente, por mais equivocada que ela seja, de que o trabalho infantil, ele, de alguma maneira, ele é necessário, ele não é um trabalho, ele é uma ajuda, ele faz parte ali do ambiente, da rotina. Então, a gente tem que trazer tudo isso, mas com uma sensibilidade extra, que é de não criminalizar a atividade mesmo, né? Porque a gente tem que entender que não existe a consciência de que aquilo é um problema. O problema, ele existe. A gente, enquanto sociedade, tem que pensar em iniciativas e tem que cobrar iniciativas que melhorem essa situação, mas a gente tem que entender que essa população ela é vulnerável. E o problema dessa vulnerabilidade, a gente não pode acentuar isso, a gente não pode revitimizar, a gente não pode estigmatizar essa população. Sempre que a gente tem um material rico como esse, a gente tenta mostrar esse lado, né? Existem pessoas ali e elas não podem ser revitimizadas, até porque elas não têm consciência da vulnerabilidade delas na questão do trabalho infantil.
Romeu, quantificar as crianças que trabalham na colheita do fruto no Pará é algo muito complexo, porque em muitos casos o trabalho é feito dentro de uma plantação familiar, como vocês já citaram, né? Como é que o poder público da região enfrenta esta realidade? Ao que parece, não enfrenta, né? Mas tem uma questão também que um dos pesquisadores que a gente entrevistou, ele cita e ele fala o seguinte: não adianta o poder público entrar e simplesmente proibir. O problema não está na atividade, né? O problema está na falta do Estado ali dentro. Porque o que acontece? Um dos fatores que agravam o trabalho infantil no local é quando, por exemplo, o pai é pecuinheiro, ele se acidenta. E aí, ele não tem nenhuma garantia. Ele é um trabalhador informal. Ele fica fora do trabalho, ele não ganha nada. E aí, quem é que vai pro açaizal? Quem que vai ter que sustentar a família? É o filho. Então, existe uma falta do poder público e que não é apenas com proibição que isso vai se resolver. Tem que haver conscientização e tem que haver presença do poder público no local. Mariana, o documentário revela aí as inúmeras marcas que os chamados peconheiros, né, nome dado às pessoas que colhem o açaí, carregam no corpo e mostra as dores de quem nunca teve uma perspectiva diferente, menos dura. Nesta viagem, qual foi a história que te marcou? Por quê? A história que mais me marcou foi do filho desse homem que acabou sofrendo esse acidente e ficando paraplégico, por mostrar, por ele tem uma consciência de que ele está, naquele momento, sendo o herói da família dele, por causa do trabalho dele, que a família hoje consegue comer, se alimentar, tem condições para isso, porque o pai dele está em cima de uma cama e, de uma forma ou de outra, até o pai dele fez uma engenhoca para tentar fazer uma fisioterapia, porque também o poder público não chega lá nem nessa questão de saúde, né? Na assistência social não chega. E o filho dele fala, assim, e a gente percebe a inocência dele, mas a responsabilidade que ele sabe que ele carrega ao estar passando por esse momento aí com a família e sendo o responsável, né, o provedor daquela família. Juliana, as crianças escalam aí os troncos dos açaizais dezenas de vezes por dia, conforme a Mariana e o Romeu já citaram, né? Sem proteção, com um facão pendurado nas costas. No processo de edição, você assistiu essas cenas diversas vezes, imagino. E o que ficou de reflexão? A reflexão ela é muito grande em relação ao todo, né? Assistir as cenas dessas crianças subindo, os pezinhos entortados, né? Aqueles pezinhos pequenininhos, aquelas perninhas fininhas, eles são pequenos em termos de estatura também. É uma coisa que choca. A gente está longe dessa realidade, né? A gente se impressiona e aí a gente se coloca no lugar, né? Se fosse um sobrinho meu, né? E se fosse uma sobrinha minha? Isso está muito longe de ser uma brincadeira de criança, de subir numa árvore, quando a gente ia visitar parentes no interior, para pegar uma fruta. Não tem nada a ver. É uma outra situação. É uma situação, como é colocada, inclusive no documentário, por uma especialista, é uma situação de penúria. E a reflexão que fica é que a gente não pode, enquanto sociedade, naturalizar essa situação. Não podemos criminalizar, obviamente, mas não podemos naturalizar. E, principalmente, a gente tem que acabar de uma vez com o mito de que, melhor trabalhando do que roubando. Pelo menos não está fazendo coisa errada. Não, essas crianças estão tendo a infância roubada. É um tempo que não volta mais. É o tempo que elas teriam para descobrir o que elas gostariam de ser. É brincando com um carrinho, mexendo no carrinho, é brincando com uma boneca. Isso vai ativando vontades e, vamos dizer assim, talentos que essa criança deveria desenvolver mais para frente para mudar de vida. Então, o que acontece é justamente o contrário. Romeu, o Filhos do Açaí vai estar disponível no Play Plus a partir da próxima segunda-feira, né? Nesse trabalho, o público vai conhecer aí a realidade do açaí, o verdadeiro processo de extração, algo que nem passa pela cabeça de quem consome o fruto. E de outro lado, vocês acreditam que esse documentário, sem dúvida alguma, vai sensibilizar as autoridades para esse problema, né? O objetivo é justamente para que as autoridades sintam-se cobradas, né? Porque é dever delas tomar algum tipo de atitude. Então, o jornalismo
uma das principais funções do jornalismo é mostrar o que a grande maioria não vê. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer, cumprimentar os jornalistas Romeu Piccoli, Mariana Soares, Juliana Marabello e o cinegrafista Leopoldo Moraes pelo documentário Filhos do Açaí. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast. Mariana Soares. Muito obrigada, espero que todo mundo assista aí no Play Plus. Juliana Marabello. Obrigada mais uma vez, Celso. Romeu. Muito prazeroso falar com vocês e falar sobre esse assunto. Obrigado. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.